Primeiramente, eu vou compartilhar aqui a nossa telinha. Nós vamos estudar esse assunto. Assim, primeiramente, eu quero apresentar para vocês. Espero que não tenhamos nenhum problema de conexão. Eu quero mostrar aqui para vocês. Vocês devem estar vendo aí o começo da nossa tela, né? Introdução à escatologia bíblica e Apocalipse, estudos de quinta-feira, IP Morumbi. Então, nós vamos começar com a nossa bibliografia. Que livros que nós vamos utilizar para este estudo? Então, esses livros estão disponíveis para os irmãos. A Bíblia Futuro, como havíamos dito na semana passada, esse é um livro que fala sobre escatologia. Ele divide em duas grandes áreas, que são a escatologia inaugurada e a escatologia futura. Depois nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos usar esse livro. Vamos também usar este outro livro aqui, Mais que Vencedores, de William Hendrickson. Deixa eu só desativar aqui o meu WhatsApp, que fica fazendo esse plim-plim aí o tempo todo. Então, pronto. Então, nós vamos estudar Mais Vencedores, esse livro aí do autor William Hendrickson. Esse livro é um livro para entender o livro de Apocalipse dentro de uma leitura milenista, como nós temos anunciado, Mais que Vencedores. Os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e fidelidade. Esse é um livro da Cultura Cristã, também da editora presbiteriana. Um outro livro, esse livro que também ajuda, que é o livro do Hernandes Dias Lopes. O Hernandes, ele fez uma boa pesquisa para fazer o seu livro e ele consegue ser bastante simples, ele consegue transmitir a mensagem de forma bastante simples. Então, é um livro que ajuda bastante, no formato de esboço, também bem interessante. Então, o livro do Apocalipse de Hernandes, da editora Ragnus. E esse livro aqui, esse é um livro que faz parte de uma coleção de comentários expositivos reformados. A coleção desse livro de comentários está sendo traduzido pela Cultura Cristã. Os vários comentários já foram traduzidos. Esse aqui foi traduzido, e eu conheço bem porque eu tive o privilégio de fazer a tradução desse livro. É um livro muito bom, que é um comentário de Apocalipse. E o autor desse comentário, Richard Phillips, ele é o responsável por toda a coleção. Ele é o editor da coleção de comentários reformados. Então, é uma pessoa que, inclusive, tem outros comentários, é um teólogo, e o comentário dele de Apocalipse é bastante prático. Então, nós vamos também utilizar bastante esse livro, mas ele ainda não está disponível, não foi ainda publicado em português. Mas a tradução já está pronta, isso eu garanto, já tem um tempo já. Bom, dá uma olhada aqui na proposta que temos para o estudo de Apocalipse. Bom, os irmãos disseram, queremos estudar Apocalipse, isso é ótimo, é um livro da Bíblia, mas eu creio que seja importante, antes de nós mergulharmos propriamente no livro de Apocalipse, que nós tenhamos uma introdução para sabermos como fazer isso. É igual o curso de mergulho, eu tive a oportunidade de fazer curso de mergulho e antes de mergulhar nós temos algumas aulas teóricas para saber para que serve todos os equipamentos, cada parte dele, saber como se sair em determinadas situações, para depois a gente mergulhar. Então, nós vamos fazer um pouco disso. Embora que a gente já tenha começado aí, dando alguns passos em escatologia, agora nós vamos entrar no tema escatologia, mas já observando a nossa linha, que é a milenista. É claro que nós vamos poder fazer isso comparando com as outras linhas também, especialmente com o dispensacionalismo, que é a forma mais conhecida no meio evangélico. Então, para nós termos uma visão correta, ou uma visão clara de como nós devemos ler, inclusive, o livro de Apocalipse, é importante que a gente tenha uma introdução preparatória para isso. Nessa introdução, o que nós vamos procurar ver? Nessa parte 1, nós vamos ver a escatologia inaugurada. Existem duas grandes áreas da escatologia, a escatologia inaugurada e a escatologia futura. Inaugurada, como o termo diz, é aquilo que já está em vigor, já está acontecendo. É uma escatologia que nós já estamos vivendo.
nessa visão, nós já estamos num período escatológico. Já é uma realidade escatológica a que nós vivemos hoje. E há também aquela escatologia futura. Por exemplo, quando nós morremos, para onde você vai? E o que vai acontecer com a sua alma, com o seu corpo? Isso, por exemplo, é a escatologia futura. Quando a gente fala acerca da segunda vinda de Cristo, isto é escatologia futura. Então, é aquela área da escatologia que ainda não aconteceu e é aquela área futura. E isso nós vamos estudar propriamente quando entrarmos no livro de Apocalipse. Depois nós temos, na escatologia inaugurada, então, nós temos aí a perspectiva escatológica do Velho Testamento e depois a natureza da escatologia neotestamentária. Eu usei aqui nessa primeira parte os temas e as divisões que você vai encontrar no livro A Bíblia e o Futuro. Então, nós vamos estudar a Bíblia e o Futuro aqui nessa primeira parte. E é importante começarmos com essa perspectiva do Antigo e do Novo Testamento. Importante que a gente tenha essa visão para antes de chegarmos propriamente no livro de Apocalipse. O sentido da história, o reino de Deus, a tensão entre o já e o ainda não. Então, são temas que são importantes para conhecermos propriamente antes de entrarmos em Apocalipse. E a segunda parte, então, do nosso estudo é que nós vamos entrar no livro de Apocalipse. E aí teremos uma introdução propriamente do livro de Apocalipse, que vai envolver o tema, propósito, os destinatários, a data, ocasião, tudo isso é importante para chegarmos ao sentido do que cada texto quer dizer. A unidade, as divisões do livro também, isso é muito importante, vai ajudar você a desvendar esse aparente mistério que há no livro de Apocalipse. Aliás, adiantando um aspecto, é que Apocalipse significa revelação. Então, é para revelar, não é para esconder. Então, esse é o propósito do texto de Apocalipse. Não é para ser um texto indecifrável, de tão difícil. É claro que vai apresentar complexidades próprias, inclusive, do gênero apocalíptico, mas é um livro para ajudar, é um livro para confortar, é um livro para fortalecer, é um livro para revelar a vontade de Deus. Então, não é um livro para esconder. Depois, vamos estudar um pouquinho sobre simbologia. Esse é um aspecto importante quando se fala de literatura apocalíptica, é entender que é uma literatura que usa muito símbolos. Não tem jeito. Quando você começa no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, já há vários símbolos na descrição de Cristo, segurando ali as tochas, né? No meio ali dos os candeeiros, né? No meio ali dos candeeiros propriamente, como ele descreve Cristo, tudo isso é uma simbologia. Para então nós entrarmos propriamente no estudo de Apocalipse. E aí esse estudo de Apocalipse é um estudo muito rico, muito rico. Existe um outro autor que é citado pelo Richard Phillips no livro dele, e esse autor o nome dele é G.K. Beale. E esse G.K. Beale, ele escreveu um comentário de mais de 1.300 páginas e que tem um resumo desse comentário. Ele escreveu um outro livro que é resumo desse primeiro, com mais ou menos umas 500 e poucas páginas, que está inclusive disponível em português pela Cultura Cristã. É o livro chamado Brado de Vitória. Eu não coloquei aí também porque é um livro um pouco inacessível. Custa mais de R$170 na Cultura Cristã. Pelo Amazon custa uns R$140. Mas é um livro um pouco caro, né? Mas é um livro que também serve de referência. Mas o que eu quero dizer é que há muito a se extrair do livro de Apocalipse. E não é ficar procurando ali minúcias que não nos servem de nada, né? Coisas que, isso aqui é só querer achar, né, pelo ali em ovo e detalhes que não fazem sentido ou não têm aplicação. Não, o livro de Apocalipse é um livro muito rico de versículo a versículo. Nós vamos encontrar muitas lições e eu não gostaria de passar por ele assim com uma visão panorâmica, como nós estamos fazendo com o Antigo Testamento. O estudo do Antigo Testamento é um voo panorâmico, a gente olha por cima e destaca alguns aspectos e sai voando para o próximo livro. Mas o livro de Apocalipse, nós podemos estudá-lo com mais qualidade, assim, com mais detalhes. E esses livros aí vão nos ajudar, especialmente o último livro que eu citei, que é o do livro do Richard Phillips. A forma dele apresentar é muito interessante, a gente vai ter muitas lições.
Então, essa é a ideia como um todo. Nós vamos então começar com essa parte primeira, que é a escatologia inaugurada, e depois seguimos para o Apocalipse. Por que é importante nós começarmos por esta perspectiva escatológica do Velho Testamento? Bom, nessa nossa sala aqui, existem muitas pessoas com muitas experiências diferentes e visões diferentes sobre a Bíblia. Eu creio que, de uma forma geral, nós estamos alinhados, é verdade. Mas há pessoas aqui que vieram de outras igrejas e que podem não ter uma visão estruturada escatológica, uma visão clara sobre o que a Bíblia diz acerca de escatologia, mas tem vários pontinhos aí que a pessoa tenta juntar num lugar, né, para formar a sua visão escatológica. Em geral, todos nós cremos que Cristo voltará, que a igreja estará com Cristo, que nós vamos reinar com Cristo, que haverá um céu, haverá uma eternidade com o Senhor, que aqueles que morrem estão com Cristo. Em geral, todos os crentes creem nisso. Mas há várias outras questões em que há ou divergências ou aspectos que não ficam muito claros. Então, a minha intenção de começar dando essa perspectiva geral do Velho Testamento é para que todos nós possamos caminhar juntos. Talvez para alguns represente alguma repetição, mas é importante que a gente caminhe todos juntos para não chegarmos depois no livro de Apocalipse e alguém vá tentar entender agora, lá no livro de Apocalipse algo que já deveria ser parte da sua estrutura de conhecimento acerca da Bíblia. Bem, quando a gente fala de escatologia propriamente, o que é a nossa mente? Quando você fala assim, olha, vamos estudar escatologia. Naturalmente, creio, é o livro de Apocalipse. A primeira coisa que vem na nossa cabeça. O livro de Apocalipse é o livro sobre escatologia. E aí, se eu te perguntasse assim, mas tem escatologia em outra parte da Bíblia? Aí você para pensar, o cristão médio, né? Aquele crente que lê a Bíblia e tal, ele vai lembrar que tem, sim, outros textos. Tem o texto de Daniel, profeta Daniel. Fazendo um pouco mais de esforço, eu vou lembrar que em Mateus, Jesus fala lá de aspectos escatológicos também, que é repetido também em Marcos, né? Você tem lá umas coisas de escatologia. Então, fazendo algum esforço, você vai lembrar alguns textos, talvez Ezequiel, talvez Malaquias, alguns textos aí de profetas maiores, menores, tem alguma coisa de escatologia. Mas a verdade, irmãos, e esse é o primeiro ponto importante para nós entendermos, é que a Bíblia é toda tomada de escatologia. De ponta a ponta, nós temos escatologia. E o Antigo Testamento, ele traz uma série de textos escatológicos, uma série de mensagens que apontam para aspectos futuros. Quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando do estudo das últimas coisas, do escatom. E desde o livro do Gênesis, nós vamos encontrar as primeiras promessas, ou a primeira promessa, propriamente, fez com que o povo judeu sempre passasse a olhar para frente. A gente vê que a história do povo de Deus sempre foi a história de um povo que olhava para frente. Ele sempre tem uma expectativa em algo maior que irá se cumprir em algum momento. Então, desde o início que Deus faz ali, especialmente a promessa para Abraão, então Abraão passa a ter uma expectativa de um filho, depois do filho, de uma nação, da nação, de uma terra, da terra, depois eles vão criar uma expectativa de que eles sejam, como povo de Deus, um povo vitorioso. Virá um rei, essa era a expectativa, depois se torna um rei, depois desse rei a promessa de um reino eterno. Então, eles vão criando expectativas sempre à frente. E essas expectativas e promessas e profecias são dadas a esse povo sempre num contexto de trazer a esse povo esperança em meio às suas dificuldades. Então, a gente lembra disso lá em Abraão, novamente, quando Deus fala a Abraão, sempre procurando trazer a ele confiança e expectativa positiva em relação ao futuro. Deus está contigo,
e Deus vai ajudá-lo a alcançar algo que ainda não é visível, que ainda não é palpável para ele, mas que ele deve aceitar pela fé. Isto está no âmago dessa esperança, no âmago dessa promessa, é a profecia. Isto é escatologia que já é apresentada no Antigo Testamento. Então, no coração da mensagem do Antigo Testamento está essa expectação pelo reino de Deus. E em Jesus de Nazaré, o seu cumprimento, mas o cumprimento inicial, ali no Novo Testamento. Então, isto está por trás aí de toda a mensagem do Novo Testamento. O verdadeiro cerne de ambos, Antigo e Novo Testamento, é, portanto, a perspectiva escatológica. Nós vamos ver, então, vamos procurar provar isso. Primeiramente, você abre a Bíblia e você tem uma história. Nessa história, você vê a criação do homem, Deus o criou, deu liberdade, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, mas o homem pecou. Ele cai e nisso traz consequências para ele. A morte vai passar a ser uma constante na sua vida. A terra é maldita por sua causa, então aquilo que ele fez trouxe uma grave consequência. Aquilo trouxe um estrago, né, para a criação de Deus. Mas é ali, naquele contexto, é que Deus faz uma promessa, chamada de promessa-mãe ou proto-evangelho, primeiro evangelho. A primeira promessa é feita ali, em que no capítulo 3, versículo 15, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta promessa-mãe é feita para a serpente que aparentemente havia vencido ali no Éden, ela seria derrotada. Então, há esta promessa, uma promessa que, numa primeira lida que você fez da Bíblia, talvez isso não tenha ficado tão claro, tão óbvio. Mas, à medida em que a história do povo de Deus avança, isso vai ficando mais evidente sobre em qual circunstância Deus estava falando, quem viria e o que iria acontecer a essa serpente. Então, nesse momento, nós temos uma primeira promessa, a promessa de um descendente que viria para vencer o grande inimigo do homem. Então, aqui uma promessa, e a promessa é simples, é de um descendente. A partir desse ponto, então, tudo na revelação no Antigo Testamento vai esperar este Redentor prometido, que virá para esmagar a cabeça da serpente. Mas aí você vai lendo os outros textos da Bíblia e vai percebendo que essa promessa vai ficando cada vez mais detalhada. Então, primeiramente, ele será o descendente da mulher. Então, a partir daí começamos nessa expectativa. Os comentaristas dizem que Eva poderia ter tido a expectativa de que Caim fosse este homem. Ora, poderia ser, né? Se Deus prometeu que viria um sujeito que pisaria no cabeça serpente, então ela deu à luz o primeiro filho, que foi Caim, e de repente falou: eis o homem que vai acabar com a serpente. E quão grande foi a desilusão, né? A frustração dela quando viu o que Caim fez com o seu irmão. Então, mas a partir daí você nutre uma expectativa. Depois, em Abraão, nós vemos que ele vai ser dessa descendência, da descendência da família de Abraão. Então, por quê? Porque Deus faz uma promessa de que em Abraão e na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, nós já sabemos a partir de que família virá esse descendente. Depois, quando nós lemos Gênesis 49:10, ali nós temos a bênção de Jacó, e nessa bênção de Jacó fica bem clara a distinção com a tribo de Judá. Seria da tribo de Judá que viria o rei, aquele que iria reinar, o cetro estaria em Judá. Então agora a gente passa a olhar para essa tribo. Sabemos que será um descendente da mulher, o povo de Abraão, né? Da tribo de Judá. E depois, quando chegamos em 2º livro de Samuel, capítulo 7, nós passamos a perceber
que ele será da linhagem de Davi, porque este rei teria a sua descendência abençoada por Deus e o seu descendente teria um lugar permanente no trono. Então, isso vai formando a descrição de quem seria esse descendente especial da mulher. Então, isso vai criando também uma expectativa em relação ao cumprimento dessa promessa. Então, esse povo sempre viveu dentro dessa visão escatológica. No domingo passado, nós estudamos o primeiro livro das Crônicas. E nós vimos na introdução geral do primeiro e segundo livro das Crônicas, que foi escrito num período após o exílio. O povo foi levado, em cativeiro para a Babilônia. O Reino do Norte antes já tinha sido levado para a Síria, então não restou mais nada, eles estavam em cativeiro, parece que era o fim. Mas ali, Jeremias e outros profetas, Ezequiel, falam de uma esperança futura para esse povo. Quando então eles retornam, provavelmente Esdras escreve primeiro e segundo livro das Crônicas para dizer para eles que há esperança nas promessas de Deus feitas ao rei Davi e à sua descendência, que foi um período anterior, muito tempo atrás, e que aparentemente havia sido quebrado por conta do cativeiro. Mas Esdras o autor das Crônicas, queria resgatar esta esperança. Então, para quê? Para que o povo ainda tivesse no seu coração a expectativa de que haveria um templo, de que o povo de Deus teria a sua dupla honra, de que esse povo seria resgatado por Deus, ainda continuava no centro do amor, do propósito de Deus. Então, sempre olhando para frente, sempre buscando em alguém que viria para ajudá-los, para ser o seu Messias. Também um aspecto no Antigo Testamento que é importante, que no centro da vida do povo de Deus, percebe-se que há 3 ministérios especiais: o de profeta, sacerdote e rei. Então, toda a dinâmica de vida daquele povo se concentrava em torno dessas figuras. E você vai ver vários profetas, inclusive quando as 2 tribos se separam, o Reino do Norte e o Reino do Sul, há profetas dos 2 lados. Mesmo que no Reino do Norte não tenha havido um único rei bom, todos eles foram maus, mas haviam muitos profetas no Reino do Norte, assim como havia também no Reino do Sul, a tribo de Judá. Então, esse era um ministério especial, daquele que comunicava a vontade de Deus ao povo. Também o sacerdote era aquele que intermediava na relação povo com Deus. Então, as pessoas, quando vinham adorar a Deus, precisavam passar pela figura do sacerdote. Ela era também central para a vida do povo e o seu culto e a sua adoração a Deus. E o rei também, um rei que governava de acordo com a vontade de Deus, deveria governar de acordo com a vontade de Deus. Todos falharam, inclusive Davi, o homem segundo o coração de Deus, também foi um rei que falhou. Por isso, sempre se cria uma expectativa de alguém melhor, de alguém que seja o Messias propriamente, de alguém que seja um rei messiânico, que venha para resolver as questões, dificuldades e trazer, de fato, a esperança de volta. Mas veja que a Bíblia, ela apresenta uma esperança em relação a esses ofícios. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nós lemos Moisés falando: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Então, Moisés profetiza aí a vinda deste profeta, deste grande profeta. Os samaritanos, eles tinham uma expectativa até da ressurreição de Moisés, da volta dele, mas a gente sabe que Moisés aqui está falando acerca de Cristo. Então isso gera a expectativa de que alguém grande, maior profeta, viesse no meio deles. Depois você tem
Salmo 110, versículo 4, falando de um sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora que no livro dos Salmos, isto ainda fique um pouco, vamos dizer, encoberta, essa visão acerca de Cristo como sacerdote, nós vemos que os textos do Antigo Testamento apontavam nessa direção para alguém superior, que viria, um sumo sacerdote. E rei, Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Então, há uma expectativa de um profeta, a expectativa de um sacerdote, a expectativa de um rei. Então, aquele povo, quando a gente, agora acelerando, entrando lá no Novo Testamento, nós chegamos ali aos dias do nascimento de Cristo, eles tinham várias expectativas escatológicas. Como nós já estudamos, inclusive, uns pensavam na própria ressurreição de Elias. Jesus mostrou que a profecia lá de Malaquias capítulo 4, que falava da vinda de Elias, se concretizou em João Batista. Mas as pessoas tinham essa visão de que Elias poderia ressuscitar. Era uma das ideias, aí, expectativas escatológicas. Bom, como rei, o texto bíblico também aponta o seguinte: profeta Natã diz a Davi: quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu a estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É interessante que existe o que se chama de perspectiva profética, que vale para dois períodos. Quando o profeta Natã ele faz essa profecia, ela se encaixa até certo ponto em Salomão, que é o descendente de Davi, mas ela vai além de Salomão. Há vários textos na Bíblia que são assim, que dizem respeito a dois momentos proféticos. Um primeiro momento, que muito provavelmente faça parte do contexto das pessoas que estão ouvindo, tempo em que elas continuarão a viver e elas verão seu cumprimento, quanto esta mesma profecia se encaixa para um outro período, muito além do período em que elas estão vivendo. Então, esse tipo de profecia no Antigo Testamento é muito comum. É uma profecia que tem dois cumprimentos. Tanto vale para os dias, quanto para um período distante. Jesus mesmo vai usar também esse tipo de profecia. E isso é muito importante para nós entender escatologia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse duplo cumprimento da mesma profecia aplicada para dois momentos. Outra expectativa, a vinda do futuro rei e redentor é identificada com a vinda de Deus ao seu povo. Então, esse descendente, esse rei, esse redentor que virá para a salvação, havia uma expectativa de um salvador. Deus era o salvador. Se você fizer uma busca na sua Bíblia pelo termo salvação, você verá várias vezes o termo Deus é o meu salvador, Deus é a minha salvação. O Salmo 27 fala isso, o Senhor é minha salvação, porque eles tinham a noção da necessidade de salvação da parte de Deus. E aí você abre lá em Isaías capítulo 7 e você tem a promessa de que aquele que virá será o Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Esse, o que nascerá, ele vai ser Emanuel. Então, a ideia de que Deus estará conosco nessa figura. Isaías 9:6 fala do menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, o Antigo Testamento ele vai moldando essa figura de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão criando uma ideia acerca dele. É claro que é uma ideia da qual as pessoas vão ter dificuldade de
aplicá-la à figura de Cristo quando eles colocarem os seus olhos em Cristo. Apenas alguns serão capazes de crer que ele é o Messias, o Filho de Deus. A maioria das pessoas vão olhar para ele e vão dizer, mas esse aí não veio lá de Nazaré, o pai dele não era o José, Maria, esse aí não são os irmãos dele, vão ter dificuldade. Mas o Jesus ele vai cumprir essas expectativas que estão no coração daquele povo. Tudo que eu quero mostrar por enquanto é que havia sim uma expectativa escatológica grande no coração das pessoas que viveram no tempo do Antigo Testamento. Também Isaías 53 vai mostrar que ele foi um servo sofredor. E isto, com certeza, quebra qualquer paradigma em relação à visão de um rei, a visão de um conquistador, de um libertador, de um salvador, de um dominador, daquele que viria para colocar Israel no centro do mundo, para vencer os inimigos. Mas aí o texto quebra esse paradigma, mostrando que ele vai ser um servo sofredor. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, com certeza, esse aspecto do Messias foi uma pedra de tropeço para os judeus que viveram nos seus dias, para aqueles que o acompanharam. As pessoas não podiam crer no Messias, no Verbo de Deus pendurado numa cruz. Mas o texto do Antigo Testamento estava lá claramente identificando ele mesmo como sendo o servo sofredor. 1 de Pedro, agora dando um salto lá para o Novo Testamento, mas olhando, observando como o Novo Testamento olha para o Antigo, Pedro então diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, Pedro está dizendo que eles deram testemunho de antemão sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Pedro está apontando para o fato de que o que aconteceu com Cristo estava previsto, profetizado lá no Antigo Testamento. Quando nós entramos no livro de Daniel, aí temos um livro apocalíptico, que a gente chama de literatura apocalíptica, e um livro que aponta para o futuro. E esse livro de Daniel é que fala de Cristo como o Filho do Homem. Então, há uma expectativa que ele seja como o Filho do Homem, mas com as seguintes características. Veja, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando nós lemos textos como este, de novo, há uma dificuldade em ligar esta figura que o texto está falando, que tem domínio, glória e o reino, com a do servo sofredor. Esta foi a grande dificuldade. Quando Jesus esteve ali com os seus discípulos, eles tiveram enorme dificuldade de entender que Jesus passaria pela morte para depois ressuscitar. Jesus havia avisado eles acerca disso, mas isso não entrava na cabeça deles porque eles tinham uma expectativa de um Messias vencedor naquele primeiro momento. Jesus precisou deixar claro até para o próprio, puxa vida, quando ele foi julgado, né? Ele precisou deixar claro que o seu reino não era deste mundo, para Pilatos, né? Quando Pilatos quis perguntar onde é que estão as pessoas aí que te seguem, né? E Jesus deixou claro que o reino dele não era deste mundo, porque se fosse ele já estaria cercado lá de seguidores tentando retirá-lo dali, tentando ajudá-lo.
mas o propósito dele era estar ali. O reino dele não era exatamente um reino terreno, como tinha uma expectativa. Então, aqui, o Filho do Homem é informado antes, também o reino de Deus, como nós já lemos no mesmo texto, foi-lhe dado o domínio e glória e o reino. Então, há uma expectativa deste reino. Então, vejam quantas coisas. E aí, acrescenta-se a nova aliança, que nós já estudamos, e você tem especialmente em Jeremias, capítulo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Então, nós vemos que havia acontecido até então e que o povo de Judá, aqui, para quem é estendida esta aliança especialmente, eles haviam quebrado, eles haviam feito tudo errado, eles haviam desobedecido a Deus e estavam pagando o preço da sua desobediência, tinham sido levados em cativeiro. Mas aí, essa nova aliança mostra que Deus não abandonou o seu povo. Apesar de tudo que eles fizeram, apesar das consequências, Deus não havia abandonado. Ao contrário, Deus acrescentou novas expectativas do que ele viria a fazer com o seu povo. Nós estudamos essa nova aliança e entre as coisas que Deus faria era colocar a sua lei no coração deles, diferentemente do que acontecia antes, que a lei era na pedra, mas agora ela estaria dentro do coração deles. Deus não abandonaria o seu povo, ao contrário, firmaria uma nova aliança. E aí sabemos que essa nova aliança é cumprida em Cristo, porque o texto do Novo Testamento vai deixar isto claro. O próprio Jesus vai dizer, né, que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, nós sabemos que Jesus é o cumprimento desta profecia. Mas, de novo, há aqui uma profecia que gera esperança no coração daqueles judeus. Também temos a restauração de Israel como a expectativa. Mesmo os textos lá de Jeremias apontam nessa direção, de que apesar do povo estar todo espalhado, a promessa de Deus é que ele iria ajuntar este povo. Veja o texto. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Também Isaías capítulo 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das terras do mar. Então, existem também expectativas sobre esta restauração de Israel. Nós temos estudado justamente a diferença da visão dos dispensacionalistas com os amilenistas em relação a este ponto. Os dispensacionalistas, eles leem de forma literal essas promessas feitas a Israel. Então, Deus vai falar de todo mundo, os judeus, trazendo-os de volta à sua terra, e de lá, depois da tribulação e da grande tribulação, quando Jesus voltar, começa então um reinado milenar em que todas essas promessas vão se aplicar lá naquele reinado milenar. Então, o povo vai voltar a se concentrar num lugar e de lá eles serão o centro do mundo, onde Jesus propriamente vai reinar numa terra estendida, inclusive. Então, essa é a aplicação dos dispensacionalistas. Como é que nós aplicamos esta mesma realidade? Entendemos que elas se aplicam ao povo de Israel, mas o povo de Deus, no sentido de que, dentre os israelitas, existe sim o povo de Deus, aqueles que creem no Senhor e no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, essas pessoas serão juntadas. A gente já estudou Romanos e sabe, lá no capítulo 11, que Deus tem um propósito especial para com os de Israel. Nós entendemos que esse propósito passa pelo Senhor Jesus. É preciso que pessoas creiam em Cristo, que são lá entre os judeus, que eles creem no Senhor Jesus, porque não há salvação fora dele. Mas essa é uma expectativa também. A outra expectativa é o derramamento do Espírito. Joel capítulo 2,
o texto diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, esse texto aqui vai ser cumprido lá no Pentecostes. O próprio Pedro vai dizer, olha aí, como Joel dizia, né, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito, exatamente o que está acontecendo aqui diante dos seus olhos. O Senhor derramou o seu espírito sobre nós. Então, essa expectativa desse derramamento do espírito, ela é cumprida ali no Pentecostes, no início da história da igreja, e é o próprio Pedro quem faz esta leitura de cumprimento desta profecia. O dia do Senhor também é um tema muito comum nos livros dos profetas menores. Você tem lá, eis que vem o dia do Senhor, aqui é Isaías, profeta maior. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos... repetindo, né? Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Essa é uma daquelas profecias que tem duplo cumprimento, tanto para a época em que o povo de Deus estava, e esse cumprimento se abateria sobre os babilônios, mas ela também tem um cumprimento de longo prazo, de algo que nem aconteceu ainda, que faz parte da segunda vinda do Senhor Jesus. E no Antigo Testamento você vai encontrar, às vezes, o tema do dia do Senhor. Ele será repetido também nos profetas menores, que vão falar desse dia como sendo um dia terrível. Amós vai falar acerca desse dia, que eles não deveriam se alegrar com esse dia, mas que era um dia de tristeza. Então eles falam muito acerca do dia do Senhor, será um dia de julgamento, mas certamente para aqueles que pertencem ao Senhor será um dia de alegria, um dia de vitória. Mas o dia do Senhor será, sobretudo, um dia de grande tribulação sobre a terra. E há também, no Antigo Testamento, veja, tudo isso é Antigo Testamento, a expectativa pelos novos céus e nova terra. Você tem lá em Isaías 65, 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O que nós vemos aqui? Que Deus, ele prometia não apenas uma mudança na vida das pessoas, mas ele promete uma terra também nova. Deus se importa com a sua criação. O planeta Terra não é apenas um palco para os acontecimentos humanos, para o acontecimento da redenção, mas a Terra importa porque Deus fez a Terra. Tudo que há na Terra, diz o texto do Salmo, né? O Salmo acho que é o 29, não, 24, né? Que diz que a Terra pertence a Deus, o mundo e os que nela habitam, tudo isso pertence a Deus. Então, o inimigo, ele não vai destruir a terra. O único que tem poder para destruir a terra é o próprio Deus. E a palavra diz que que esta terra está entesourada para o fogo. Pedro vai dizer isto. Mas veja que esta esperança sobre novos céus e nova terra é de longe, lá de Isaías, no capítulo 65, e repetida aqui no capítulo 66. Há inclusive um texto que fala que os justos herdarão a terra. Então é a nossa expectativa. Veja aí outras passagens de Isaías que mostram esta renovação da terra. Então Isaías 32, 15, que fala que o que é árido passará a ser terreno frutífero, o deserto florescerá, lugares secos serão fontes de água, a paz voltará ao mundo animal, né? A relação entre os animaizinhos vai ser uma relação pacífica,
a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, há textos em Isaías que apontam para uma era futura em que a terra será diferente. Os problemas que nós temos hoje não vão mais acontecer. Quando a gente vai lá no Testamento, Romanos fala disso, que a nossa terra presente, ela geme, aguardando a adoção de filhos, aguardando o retorno do Senhor, para que algo grande venha a ser cumprido em toda a terra. Então, aqui está o resumo dessa esperança escatológica presente no Velho Testamento. Esperava esse Redentor vindouro, esse Messias, com aquelas qualidades, cumprindo aqueles ofícios, o reino de Deus, porque toda a esperança era que Deus fizesse com que essa nação pudesse reinar através deste Redentor. Tinham a expectativa da nova aliança, da restauração de Israel, do derramamento do Espírito, do dia do Senhor e dos novos céus e da nova terra. É claro que, para a pessoa que vivia lá nos tempos do Antigo Testamento, essa expectativa era da consumação de um momento só. Você não tem isso claro no Antigo Testamento, que isto vai se dar em 1, 2 ou 3 momentos. Então, quando você lê os textos, você tem a impressão de que isso tudo acontece num momento só. Mas, quando você chega em Jesus, você vai percebendo que não, que há uma distinção de momentos. É mais ou menos como você olhasse, né, 2 objetos e estão um atrás do outro, você vê um objeto só. Mas aí quando você olha de lado, você vê que na verdade são 2 objetos. Então, essa perspectiva profética, você vê os textos que falam de uma volta no dia do Senhor, que será um dia de julgamento, que vai haver justiça, etc, etc, ao mesmo tempo que você vê outros textos proféticos que falam da vinda desse Salvador, desse Messias. Então, todos eles apontam para várias promessas aqui, mas aí é só com a luz, né, que vem no Novo Testamento, é que você vai percebendo que se tratam de 2 momentos. Ou, como querem os dispensacionalistas, em 3 momentos, em outros momentos mais, dependendo da sua leitura da Bíblia. Então, o que eu quero que você perceba hoje é que a Bíblia é um livro repleto de escatologia. Desde o livro do Gênesis, você já encontra a primeira promessa que faz com que se olhe para frente. Ao longo dos textos bíblicos, você vai tendo um olhar ainda mais apaixonado pelo que virá. E nós vivemos hoje num período em que temos várias dessas promessas realizadas. Por isso que nós chamamos de escatologia inaugurada, porque ela já foi inaugurada em Cristo Jesus. Quando Cristo veio ao mundo, várias dessas promessas já foram iniciadas. Nós já temos a nova aliança, nós já temos o reino de Deus, nós vamos estudar isso depois com mais detalhe, mas o reino de Deus está presente sobre a terra, um Deus que governa e um Deus que governa através da sua igreja. Cristo reina, isso vai ficar claro no momento em que ele vem ao mundo e ele mostra o seu poder e autoridade sobre o inimigo, sobre os demônios. Então é preciso amarrar esse valente para que a casa dele seja saqueada. E era o que Cristo estava fazendo. Isso mostra o seu poder, a sua autoridade, o seu reino. Então é vindo o reino do Senhor Jesus sobre a terra, no momento em que ele se mostra presente e atuante. Vemos o derramamento do Espírito Santo e ainda aguardamos, é claro, o dia do Senhor, os novos céus e a nova terra, essa restauração de Israel num sentido maior. Claro que nós entendemos que essa restauração, num sentido espiritual, ela já acontece quando a gente trata a igreja como sendo esse Israel de Deus. Então, os seus, aqueles que pertencem ao Senhor, estão sendo alcançados. E nós hoje temos uma expectativa de que um dia todo o povo de Deus estará reunido na presença do Senhor. Há uma expectativa escatológica para frente. Mas nesse momento é importante que a gente entenda que nós vivemos uma era em que nós já estamos dentro do cumprimento escatológico.
O crente do Antigo Testamento não tinha naturalmente ideia clara sobre como ou quando essas expectações seriam cumpridas. Assim como nós também hoje, quando nos apegamos às promessas escatológicas, também não temos como, de forma clara, quando isto vai acontecer, quando as próximas promessas serão cumpridas. Nós apenas temos uma direção acerca delas, nós temos noções que a Bíblia nos deixa claro que vão acontecer, mas nós não sabemos quando exatamente elas irão acontecer. Isto é algo que só Cristo pai exatamente quando o Filho virá. Então, eles tinham a ideia de que esses eventos escatológicos aconteceriam a uma vez, né, variavelmente denominado de dia do Senhor, os últimos dias, os dias vindouros, ou naqueles dias. Com uma perspectiva caracteristicamente profética, os profetas veterotestamentários intermesclavam itens relacionados à primeira vinda de Cristo com itens relacionados à segunda vinda de Cristo. Então, já falamos. Somente nos dias do Novo Testamento viria a ser revelado que o que no Antigo Testamento era considerado como uma vinda seria cumprido em 2 estágios. Então, isso nós já deixamos claro. Temos de reiterar que a fé do crente do Velho Testamento era completamente escatológica. Então, isso não muda. Eu creio que esse vai ser o ponto que eu quero deixar aqui para nós. É o fato que, assim como eles viviam com expectativa escatológica, nós também vivemos. Então, isso é uma marca do povo de Deus. O povo de Deus, ele vive no tempo presente, pensando no futuro. A nossa cabeça não está aqui. Nem no passado estava, né? Nem Abraão estava, nem a nossa. A gente tem uma expectativa por um lar celestial. É assim que Deus quer que nós vivamos. Vivendo nossos dias atuais, mas não pensando nas coisas que são aqui da terra, como Paulo disse. Então, eles aguardavam a intervenção de Deus na história, tanto no futuro próximo como no distante. Foi, na verdade, esta fé e esperança que concedeu ao santo do Antigo Testamento a coragem necessária para percorrer o caminho posto perante ele. Então, a gente tem em Abraão esse grande exemplo e modelo. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, esse é o caminho da fé que nós percorremos. Nós não sabemos como será, né? Nós não sabemos quando será, mas nós sabemos qual direção ir, a direção da vontade de Deus. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Ele diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todo o texto de Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Então, Abraão foi um daqueles que morreu sem ter alcançado a promessa, sem ter visto a promessa da sua descendência se tornar numa grande nação e sem ter alcançado a promessa de ver a terra sendo possuída pela sua família. Então, ele morreu crendo nisso e numa expectativa de obter a pátria celestial. Essa era a expectativa e o coração de Abraão. Então, eu queria ficar por aqui hoje, para nós termos esta visão desses 7 áreas aqui de cumprimento, e que são muito importantes, porque elas vão formatando a nossa visão escatológica para entendermos o Novo Testamento e depois chegarmos ao livro de Apocalipse. Eu quero lembrar aqui que na nossa estrutura de estudo, então nós vamos estudar a natureza da escatologia neotestamentária. Então a gente entra no Novo Testamento. Depois a gente passa mais rapidamente por esses 3 temas aqui, o sentido da história, o reino de Deus, e essa tensão entre o já e o ainda não, que é importante também para entender o livro de Apocalipse. Uma coisa que eu diria para os irmãos é: leiam o livro de Apocalipse. Tá? Leiam, releiam, marquem, risquem, façam também as suas perguntas, já vão procurando dominar o livro, que isso facilita muito. E também, se possível, aí uma coisa um pouco mais avançada, já leiam o livro de Daniel também, e se possível, Ezequiel. Por quê? Porque Apocalipse, o autor João, ele vai retirar muitas coisas, tanto de Daniel, Ezequiel e até de Isaías. Muitas ideias que vão aparecer em Apocalipse vêm
lá do Antigo Testamento. Até Gênesis também é citado no livro de Apocalipse. Então, nos ajuda quando a gente tem essa visão dos outros livros para fazer aí as conexões, tá, apocalípticas. Ok? Então, eu espero que tenha ajudado aos irmãos a terem essa visão geral do Antigo Testamento. É claro que é uma visão rápida, mas para que nós possamos ter essa estrutura, esse background, né, dessas esperanças que haviam no Antigo Testamento e que estão se cumprindo.